corrente. Você é o elo que unirá toda essa gente. Olá, tudo bem? Que Jesus possa nos abençoar. Espero que esteja tudo bem com você e que a presença dele possa estar conosco nesse momento para que a gente possa aprender juntos. Você já se sentiu triste alguma vez? Então, quando a gente fala de depressão, essa ideia de tristeza é muito comum, porque a tristeza faz parte da depressão, mas também porque todos nós ficamos tristes alguma vez na vida, né? Não tem ninguém que vai passar aqui pelo planeta Terra que não vai se sentir triste uma vez ou outra, passando por algum problema ou até mesmo sem algum motivo muito grande para isso. A emoção, tristeza, né, o sentimento de tristeza, ele faz parte de todos nós que aqui estamos, das nossas vivências. Porém, depressão e tristeza não são a mesma coisa. Então, depressão nós vamos considerar aqui como um estado patológico. Então, o que é isso? É uma doença. Se fosse uma doença, se a tristeza e depressão fossem a mesma coisa, né? Todos nós já teríamos ficado doentes de depressão alguma vez. E nós vamos ver que não é bem assim. Então, o que é essa depressão? No livro Ave Cristo, Emmanuel conta para nós a história do Quinto Varro, que é um personagem fantástico. Ele passa aqui na Terra por diversos momentos difíceis. Nesse momento específico da vida dele, que eu vou contar para vocês, ele já tinha sido abandonado pela mulher, teve que fugir de casa porque foi perseguido, abandonou o filho, que era o espírito que ele muito amava, foi obrigado a assumir uma identidade que não era dele. Ele passou frio, passou fome, passou muitas dificuldades, foi difamado. E nenhum desses momentos o Quinto Varro tinha se entregado, ou tinha sentido o que ele sentia agora. Porque nesse momento ele se sentia fraco, ele se sentia enfermo. E era por quê? Porque estava diferente. Ele, naquele momento, ele tinha passado também por uma difamação, tinha presenciado cenas muito tristes, estava novamente distante do filho que ele amava. E ele tinha sido obrigado a abandonar uma obra social que ele tinha cuidado naquela época. Ele estava longe das crianças que ele cuidava, que ele amava muito. E ele começou a se sentir um pouco diferente. Então ele ficava triste, ele ficava isolado, né, com o pensamento um pouco de desânimo, mas ele não se entregou. Quinto Varro foi se esforçar mais ainda para sair desse estado. Então ele vai se dedicar à caridade, cuidar dos enfermos dia e noite, e ele vai estudar para manter o pensamento firme no bem, e ainda assim ele continua doente. Ele vai para a cama, fica com febre, ele é cuidado pelos amigos, né, que tinham muitas pessoas que amavam ele, porque ele era uma pessoa também que se dedicava muito ao próximo. E aí, ele melhora, porém, ele continua isolado, ele continua se sentindo abandonado, apesar de todos esses amigos ao redor dele, e o corpo dele se sentia diferente, né? Aquela fraqueza, ela continuava. Então, olha, o Emmanuel fala a seguinte frase, fala assim, ó, ele, que ensinara a resistência moral, sentia-se agora frágil
e enfermiço. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não era assim, primeira coisa, né? Ele já tinha vivido momentos difíceis, mas nunca tinha sentido isso. E segunda coisa, que o corpo dele estava diferente. Por quê? Provavelmente, se o Quinto Varro tivesse, naquele momento, consultado um médico, né, que não era a ciência que existe hoje, então no livro nem cita que ele procurou a ajuda de médico, ele seria diagnosticado com depressão. E olha só, né, a história continua. Depois eu não vou contar para vocês o que aconteceu com ele. Mas não era um espírito fraco, mas era um espírito que naquele momento estava passando por uma dificuldade e estava vivenciando uma doença. Quando a gente fala de depressão, é muito comum a gente usar o termo depressão como doença da alma. Será que isso é verdade? Então, olha só, o que é alma, né? Vamos primeiro lembrar aqui. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec que alma é um espírito encarnado, ou seja, nós, eu, você, todos nós que aqui estamos, somos alma. Então, é uma doença nossa. E do que nós somos feitos, não é verdade? Nós somos feitos de espírito, perispírito e corpo. Então, quando a gente fala de depressão, e fala de depressão como sendo uma doença da alma, a gente só lembra do espírito e acha que é uma doença só do sentimento. E esquece que em nós, esses três componentes, eles estão juntos. Kardec separa para a gente entender melhor, mas na verdade em nós convivem os três. E todos os sentimentos que o espírito tem é transmitido pelo perispírito até o corpo, e todas as sensações que o corpo tem é transmitido pelo perispírito até o espírito. Então, quando adoece os três. Então, realmente, a depressão é uma doença da alma e é uma doença que afeta o espírito. O que a gente poderia chamar de sentimentos ou de alterações que são causadas no espírito? Um sentimento de desesperança, um sentimento de que nada nunca vai dar certo, um sentimento de melancolia, de saudade, né? uma vontade de ficar sozinho. E isso são coisas que o espírito vivencia. E no corpo? O corpo sente insônia ou muito sono, sente muita fome ou pouca fome, uma baixa energia, que nada que você propõe para a pessoa ela consegue fazer, uma vontade, né, de ficar só quietinho porque o corpo não responde. Então, olha, está doente todo a nossa constituição. É assim com outras doenças também, né? Mas aqui nós estamos falando especificamente da depressão. E que coisa difícil, né? Como é que a gente cuida disso tudo, né? De uma coisa tão complexa? Como que a gente faz para vencer esse estado depressivo? Bom, a primeira coisa que nós vamos lembrar é essa frase aqui da Joana de Ângeles é ótima para isso. É de relevante importância para o enfermo considerar que ele não é doente, mas se encontra em fase de doença. Então, é um estado passageiro. Ninguém é deprimido pela vida inteira. O Quinto Varro lá, lembra? Ele estava muito bem antes e vai ficar muito bem depois. Era só um momento. Então a gente desgruda de nós esse conceito de que a doença vai nos perseguir pela vida inteira. Então já é uma mudança diante do problema que nós estamos vivendo. Depois, não te rendas ao sopro frio do infortúnio, nem creias no poder do cansaço. Então esse é o irmão Corvino, né, que vai orientar o Quinto Varro, falando para ele. Então quem era o irmão Corvino? O irmão Corvino era um amigo grande, né, responsável pelo reerguimento do Quinto Varro em vários momentos de dificuldade que ele viveu. E nesse momento específico, quando o Quinto Varro está muito triste, ele não consegue pedir ajuda para as pessoas que estão ao redor, ele lembra do Corvino, que era o principal amigo dele. Qual que era a questão? O Corvino já tinha desencarnado. E naquele momento ele sentiu uma saudade enorme. E o Corvino reaparece para ele em espírito para conversar com ele. E enfatiza, né, em várias e várias frases que ele vai falar ali, que o Quinto Varro não deveria se entregar àquele sentimento. Então, para ele mudar a postura diante da doença, né? Não se render
ao infortúnio e nem ao cansaço. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui no caso da melhora do quinto barro foi, ele pediu ajuda. Então, olha, depressão não é uma coisa que a gente consegue vencer sozinho. E muitas vezes você vai precisar de alguém ou você vai ser a pessoa que vai auxiliar o deprimido a melhorar. O que mais que a gente vai fazer então, além de chamar alguém para nos ajudar? A gente vai lembrar que é uma doença do corpo também. Então, olha, reclama por vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Então, nós vamos precisar de remédio na maioria das vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos precisar procurar um médico porque o corpo está doente. Então, a depressão hoje ela não é considerada só uma doença do cérebro, ela é uma doença do corpo inteiro. Ela é uma doença que, inclusive, aumenta a inflamação do nosso corpo, aumenta cortisol, altera as citocinas inflamatórias. Então, o doente deprimido, ele piora todas as outras condições dele. Ele passa a ter, se ele tem uma hipertensão, vai ficar mais grave. Se ele tem uma diabetes, vai ficar mais grave. Até no caso de câncer, por exemplo, né? A pessoa que tem um câncer, que tem depressão, evolui pior do que não tem. Então, nós vamos cuidar do corpo como um todo. E aí, o que é esse remédio? É um remédio que vai fazer a pessoa ficar melhor, mais disposta, com mais energia. Se o remédio que ela está tomando está deixando ela deitada na cama e dormindo o dia inteiro, então tem uma coisa errada. Ela tem que melhorar, tem que estar com mais energia. E um remédio essencial que nós espíritas não podemos esquecer nunca, que é o auxílio magnético, que é o passe e a água fluidificada, que também vão cuidar do corpo, né? Não podemos esquecer disso. Então, eles vão renovar o fluido vital, vão renovar as energias daquele corpo, né? E colocar a pessoa com força para realizar a sua melhora. Então, cuidamos do corpo. O que mais que a gente pode fazer? Lembrar da prece. A prece também é um auxílio magnético. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Então, nós vamos pedir o auxílio também dos nossos espíritos amigos, dos nossos anjos de guarda e vamos renovar o nosso campo mental. E a partir daí, então, cuidando do corpo com auxílio magnético e medicamentoso e cultivando a prece, nós vamos transformar os nossos hábitos. Porque todas as doenças hoje, em qualquer lugar que você vá, o médico vai te recomendar mudança de hábito. Por quê? Porque a gente precisa colocar o nosso corpo equilibrado. O que são esses hábitos? Prática de exercício físico regular, alimentação saudável, a prática de uma atividade terapêutica, que pode ser um hobby, pode ser uma dança, pode ser uma jardinagem, algo que te faça concentrar o pensamento naquilo, no presente momento, naquilo que você está fazendo naquela hora. Uma coisa ótima para isso também é a meditação. A meditação também ajuda muito a sair do estado depressivo. E aí, junto disso, nós vamos lembrar da terapia. Porque a gente precisa nos conhecer. Nós precisamos entender o que estamos vivendo e nos colocar prontos para a mudança. E muitos de nós não conseguem fazer isso sozinho. Então, a terapia com o psicólogo vai nos auxiliar nessa compreensão de nós mesmos, do ambiente onde a gente vive, da nossa convivência com os outros e melhorar aquilo que a gente precisa. Parece muita coisa, né? E vamos lembrar aqui, então, do centro espírita, né? Então, esse auxílio magnético, esse auxílio dos amigos, porque às vezes você não tem essa liberdade com a família, com os amigos próximos, você pode buscar no centro espírita. No centro espírita existe tratamento espiritual que começa com uma triagem fraterna, então você procura o centro espírita, conversa com o triador, ele vai te orientar ao tratamento espiritual, e vamos lembrar que ele é a bendita escola de almas na Terra, agasalhando os corações batidos pelos vendavais das paixões. Então, é um lugar onde a gente pode buscar esse auxílio quando nós estamos nos sentindo fracos, né? Que é o caso da depressão. E esse tanto de coisa que a gente tem que fazer, para quem está deprimido, pode ficar até mais deprimido me ouvindo falar, né? Porque como é que eu vou
porque eu que não tenho energia nenhuma vou conseguir fazer esse tanto de coisa, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né? Lembrar do Corvino falando lá para o Quinto Varro, né? Quando ele chega para poder auxiliar. Olha, Varro, meu filho, por que desanimas quando a luta apenas começa? O que ele queria dizer? Que a vida ainda continuaria e que ele precisaria de forças para continuar. Mas também que nenhuma mudança é feita de uma hora para outra. Então, nós, né, a pessoa que está deprimida, é como se fosse uma sementinha que está colocada dentro da terra, está envolta por uma escuridão e está difícil para ela. E a gente tem que começar aos poucos. A gente não vai querer que aquela sementinha, de uma hora para outra, vire uma árvore grandiosa e comece a dar frutos, né? Então, nós vamos ter serenidade. Serenidade, sabendo que passo a passo, fazendo uma coisa de cada vez, aos poucos você vai melhorando. E aí você vai sair desse momento de escuridão para dar os frutos da transformação que o seu espírito precisa, né, através de todas essas coisas que a gente conversou aqui hoje. Com calma, né, começando por aquilo que a gente precisa mais, então, lembrando, né, pedindo ajuda, né, e essa pessoa que vai te ajudar, seja no centro espírita, seja em casa, seja um amigo, vai te auxiliar a buscar auxílio médico, né, psicológico, se for o caso, e depois que você já se sentir cheio de energia, realizar todas essas mudanças na sua vida, certo? E vamos lembrar então de Jesus aqui, né, que ele está sempre do nosso lado, ele nunca nos abandona. E ele fala o seguinte: pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Certo? Vamos então terminar hoje lembrando de Jesus e que ele possa nos acompanhar até os nossos lares e abençoar a todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, meus irmãos. Nesses momentos, vamos receber o tratamento virtual, que é o passe através dos amigos espirituais. Vamos nos colocar no melhor lugar, acalmar as nossas mentes. Vamos respirar tranquilamente, mentalizando o ar que penetra em nosso pulmão, soltando o ar tranquilo. Vamos mentalizar o Senhor Jesus entrando no nosso lar. O Senhor Jesus em nosso lar, transformando o nosso lar num templo. Vamos, nesses momentos, elevar o pensamento ao Senhor Jesus,
Te agradecemos sempre, Senhor, o amparo constante que nos envolve. E te pedimos, Senhor, nesses momentos, Senhor, a sua proteção para todo o tratamento, envolvendo no seu amor, Senhor, todos que vão participar. Te pedimos também, Mestre, para incluir todos que estão no caderno de vibração. Graças a Deus. Vamos recordar a natureza para que possamos auxiliar o tratamento. Vamos recordar de uma cachoeira de águas cristalinas jorrando em nossas cabeças. Cachoeira de luz caindo como gotas de água, fazendo toda a limpeza, retirando todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, amparando o nosso corpo físico e perispiritual, limpando, cachoeira de águas cristalinas, jorrando, sintamos essas energias. Podemos respirar profundamente esta limpeza. Graças a Deus. Agora nós vamos receber o passe de reposição. Lembremos do sol a irradiar. Pensemos no Senhor Jesus, no centro deste sol, irradiando muita luz. E nos envolve nessa luz, que vai regenerando todo o nosso corpo físico e perispiritual. Vai fortalecendo, renovando, trazendo a paz, a esperança, essa certeza que tudo passa. Podemos respirar profundamente, metalizando essas energias. Graças a Deus. Nós te pedimos, Senhor, pelas águas que estão para fluidificar, Senhor. Permita, Senhor, que o teu amor, que a tua misericórdia de luz envolva esses vasilhames, transformando essas águas em remédio, amparando, Senhor, todos que dela fizeram uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.
descobrir